Falando ainda sobre a Ordo Salutis, as condições para a salvação. Nós percebemos que a primeira condição para a salvação é o arrependimento. Existem algumas definições para a palavra arrependimento. Algumas delas são tristeza verdadeira sobre o pecado e o empenho necessário para abandoná-lo. Sim, o arrependimento ele traz este empenho por abandonar o pecado e uma tristeza verdadeira, uma tristeza real sentida no fundo da nossa alma, quando nós pecamos contra Deus e precisamos então retomar a nossa caminhada abandonando, deixando o pecado. Uma outra definição é tristeza sincera por ter pecado. Uma pessoa arrependida, ela tem uma tristeza real, verdadeira, quando ela peca. E essa tristeza consome a alma dela e ela só fica em paz, só consegue sossegar a sua alma quando ela deixa o pecado. Uma outra definição é sentir tanta tristeza ao ponto de deixar o pecado. Todas as definições sobre o arrependimento, segundo a soteriologia, ela quer dizer sobre alguém que peca porque é pecador, mas o pecado, ele não é uma prática na sua vida, é um acidente no meio do caminho, é um acidente ao caminhar. E quando isso acontece, literalmente, ele sente essa tristeza e abandona esse pecado. É interessante que o arrependimento, ele também foi o tema da mensagem central de João o Batista. Nós vemos isso em Mateus capítulo 3, verso 1, Marcos capítulo 1, verso de número 4 e ainda Mateus capítulo de número 3, verso de número 8. João Batista também enfatiza o batismo nas águas para o arrependimento. E é interessante que é acompanhado também esse batismo pela confissão de pecados, como nós vemos em Mateus capítulo 3, verso 6, 1 João capítulo 1, 8 e 9. É interessante que o arrependimento, ele produz uma tristeza verdadeira quando o indivíduo peca, e João vai um pouco além, dizendo sobre o batismo para o arrependimento dos nossos pecados, no sentido também de confessar os nossos pecados. O próprio Jesus, o Cristo, o nosso Senhor e Salvador, ele continua a temática de João o Batista. Nós vemos isso em Marcos capítulo 1, verso de número 15. A vida de Jesus é a chegada do próprio reino de Deus em terra. E quando nós percebemos tudo isso, nós vemos que existem pelo menos três elementos para o arrependimento genuíno. Olha só, existem três elementos que fazem parte deste arrependimento genuíno. O primeiro elemento que faz parte de um arrependimento verdadeiro é o elemento intelectual. O segundo elemento é o elemento emocional. E o terceiro elemento é o elemento prático. Eu quero ilustrar isso para uma maior compreensão de forma mais didática. Vamos imaginar que, em um certo momento, um homem que viajava, ele descobre que pegou o ônibus errado. Ele olha para a paisagem, olha para o caminho, alguém conversa perto dele e ele cai em si. Ele descobre naquele momento, poxa vida, peguei o ônibus errado. O ônibus não está certo. Neste exato momento, nós percebemos o elemento intelectual. É o que leva a saber, é o que me faz ter ciência de um fato. O elemento intelectual é o elemento cognitivo, que me faz compreender, ter ciência, perceber que algo está errado. No segundo momento, após este homem descobrir que ia para um lugar errado, que o ônibus estava errado, que é o elemento intelectual, ele passa para o elemento emocional. O elemento emocional gera dentro do coração desta pessoa que descobre
o seu erro, o seu equívoco, um certo receio, um certo medo de não conseguir chegar ao seu destino, de não conseguir chegar aonde ele precisa chegar em tempo hábil. Então, esse medo, ele toma conta do coração e esse medo, ele gera uma ação. É interessante que esse segundo momento, medo, é o elemento emocional. E muitas vezes é assim. Quando alguém verdadeiramente convertido, alguém verdadeiramente arrependido, ele descobre que o caminho que ele está seguindo não o levará para o céu, não o levará para o reino de Deus, neste exato momento ele tem o elemento intelectual. No segundo momento, ele tem o elemento emocional, quando ele para e sente um temor muito intenso e diz: olha, se eu continuar neste caminho, eu não conseguirei chegar aí ao meu destino tão almejado, aonde eu quero, aonde eu pretendo chegar. Esse é o elemento emocional. E o terceiro elemento é o elemento prático. E o elemento prático se dá quando este homem agora desembarca deste ônibus e vai atrás de pegar agora o ônibus certo para chegar no seu destino. Esta ação é o elemento prático da história, aonde eu me levanto, eu desço do ônibus errado e vou procurar um ônibus, eu coloco isso na prática. Então nós vemos que o arrependimento genuíno, ele tem esses três elementos. Primeiro é o elemento intelectual, segundo é o elemento emocional e terceiro, para completar, é o elemento prático, aonde ele coloca na prática. Por isso, a palavra grega para arrependimento é metanoia, justo. Metanoia é a palavra grega original para a palavra arrependimento. E metanoia significa literalmente mudar de ideia, mudar de propósito, descer do ônibus e pegar o ônibus certo. Isso é metanoia. E o pecador arrependido, ele muda a rota e se volta para Deus e vai para perto de Deus com um coração entristecido por ter andado longe dos caminhos do Senhor, e agora ele começa a ter o elemento prático em sua conduta, ou seja, ele começa a produzir frutos dignos de arrependimento, do arrependimento verdadeiro que nasceu no seu coração e na sua alma através da soteriologia, através da doutrina da salvação, do poder de Deus que agiu no coração e no interior deste homem. Como nós vemos aí o fruto do arrependimento em Mateus capítulo 3, verso de número 8. E aí, você conhece alguém que produz esse arrependimento verdadeiro, que tem esses três elementos práticos na sua vida, que demonstra que realmente ele teve aí este arrependimento verdadeiro? Uma outra questão para o arrependimento verdadeiro é a fé. O sentido bíblico para a fé é melhor definido como acreditar, confiar. É a unificação do intelecto com a vontade. Então nós vemos que fé para o Novo Testamento, para o grego, do Novo Testamento, é a união do intelecto com as emoções, com a vontade. E a união desses dois em uma simbiose vai gerar esta fé. E o intelecto diz: eu acredito intelectualmente na revelação de Deus e na sua palavra e gero em mim uma vontade de seguir seus mandamentos e diretrizes. Então, enquanto o intelecto reconhece, o intelecto acredita, unificado com as emoções, ele vai gerar uma vontade intensa de cumprir os mandamentos, de seguir a Jesus, de fazer a vontade do nosso Cristo de uma forma plena e perfeita. Então a fé, ela precisa ser unificada com a razão, com a cognição e também com o coração, com as emoções, com a vontade. A fé intelectual, somente a fé intelectual,
não é suficiente para adquirir a salvação. Na sua apostila, você pode procurar e ver a referência de Tiago, capítulo de número 2, verso de número 19, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 13 ao verso de número 21. E você vai perceber que a fé intelectual, a fé pautada na cognição, no intelecto, na razão, somente ela não é capaz para adquirir, para se achegar, para se apropriar da salvação, pois ela é perfeitamente possível ao homem e à mulher natural. Acreditar intelectualmente em Cristo e não entregar o seu coração não resolve. Qualquer homem natural, qualquer mulher em seu estado natural pode acreditar de forma racional que Jesus Cristo veio em terra, que Jesus Cristo é o Salvador. Porém, se este homem, esta mulher não entregar o seu coração para Cristo, essa fé não resolve. Essa fé para a salvação não adianta muita coisa. É por isso que nós vemos aí, né, que a palavra também diz, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Então eu preciso confessar com a minha boca, eu preciso falar sobre esta salvação, eu preciso dizer que eu optei por Jesus, que eu entreguei a minha vida, não somente a minha vida, mas os meus caminhos, o meu coração a este Cristo verdadeiro, que é o Senhor dos Senhores e é o nosso Salvador. Eu preciso confessar com a minha boca, eu preciso crer no meu coração, crer no meu coração. A fé, ela sai do âmbito da intelectualidade e ela desce para o meu coração e eu creio de todo o meu coração e de toda a minha alma. Por isso, devemos ter uma fé para além do natural. Não podemos permanecer em uma fé natural, pautada na lógica, na razão. A nossa fé precisa ir além, muito além do natural. Precisamos ter uma fé sobrenatural, sabendo que a fé pode ser abandonada também, como vemos em 1 Timóteo, capítulo 4, verso de número 1, que diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Devemos estar muito atento sobre isso. Não podemos naufragar na nossa fé. Por isso, o apóstolo Paulo também declara: combati o bom combate, guardei a fé. Precisamos combater o combate que está proposto para cada um de nós. Precisamos seguir na estrada desta vida, aonde nós combatemos em prol do Evangelho, em prol da cruz de Cristo e da verdadeira verdade. Porém, devemos guardar a fé. A fé precisa ser guardada, protegida. E onde eu devo guardar a minha fé? No meu coração, na minha alma. É interessante que uma definição mais assertiva da palavra fé no original é pistis. E esta definição declara sobre uma convicção profunda, uma confiança verdadeira. Quando eu dou crédito para alguém e confio nesse alguém, quando eu entrego a minha fidelidade. E no cenário do Novo Testamento, pistis é o princípio divinamente implantado da confiança, da convicção e crença interna em Deus e em tudo que ele fala e em tudo que ele faz. Então, olha só, eu tenho uma fé sobrenatural, eu tenho uma fé salvífica quando eu tenho convicção desta fé. No Deus que eu deposito esta fé, eu dou crédito a este Deus, eu sou fiel a este Deus e eu acredito com toda a intensidade da minha alma que este Deus que eu deposito a minha fé, tenho esta convicção para crer, para acreditar em tudo o que Deus é,
em tudo que Deus fala e em tudo que Deus faz, ainda que muitas vezes eu não consiga entender o que Deus está fazendo, mas eu confio plenamente naquilo que Ele faz, ainda que eu não entenda. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se nós amamos a Deus e temos fé, nós confiamos, como diz a palavra. Então, nós vemos que precisamos ter arrependimento, metanoia, precisamos ter uma fé verdadeira, que é pistes no original. Na qualidade de seres humanos, temos a capacidade de crer e depositar a nossa fé em algo ou alguém. Por exemplo, alguns depositam sua fé no dinheiro, outros depositam a sua fé no sistema, e ainda muitos depositam a sua fé em amigos, em parentes e em muitas outras coisas. Lembra o que diz? Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós que passamos pelo arrependimento, temos fé verdadeira, nós cremos no Senhor verdadeiro, Criador do céu e da terra. E glória a Deus por isso. Essa é uma fé salvífica. Ela saiu do natural e foi para o sobrenatural. E aí, nós vemos que, quando nós depositamos a nossa fé em Jesus Cristo e em sua obra redentora, geramos em nós uma fé sobrenatural, que podemos chamar de fé salvadora. Mas para isso, devemos contar com a ação e cooperação do Espírito Santo, que, pautado na sua própria palavra, na palavra de Deus, nos auxilia na produção dessa fé e na concretização desta fé salvadora. Leia aí, e também está na sua apostila, João capítulo 6, verso de número 44, Romanos capítulo 10, verso de número 17 e Gálatas capítulo 5, verso de número 22, Hebreus capítulo 12, verso de número 2 e Hebreus capítulo 11, verso de número 6. Vamos parar por aqui. Na próxima aula vamos falar sobre a natureza da fé salvífica. Fique com Deus.